Hello guys! Teacher G passando mais uma vez por aqui. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre algo que frequentemente eu ouço. Eu acredito que você também já deve ter ouvido essa frase, ou de repente você mesmo já falou isso. Teacher, eu queria falar inglês, mas eu não levo jeito. Inglês não é para mim, eu não levo muito jeito para inglês, mas eu queria muito falar inglês. Eu gosto do idioma, acho bonito quem fala, mas eu não levo jeito. Se você já falou isso, ou se você já ouviu isso, é sobre exatamente este assunto que eu quero conversar com você. Para a gente começar entendendo o que está acontecendo, eu coloquei aqui, né? O que é levar jeito? Quando a gente ouve algo do tipo, ou quando nós mesmos falamos, tipo, eu não levo jeito para isso, eu não levo jeito para aquilo, eu não levo jeito para falar inglês, eu não levo jeito para fazer tal coisa, né? O que a gente está querendo dizer de fato? Nada mais é do que a gente está dizendo, eu não tenho habilidade para algo, não é isso? Quando eu ouço alguém me dizer, teacher, eu não levo jeito para o inglês, eu já entendo que ela está querendo me dizer o seguinte, teacher, eu não tenho habilidade para falar inglês. É isso que eu leio, que eu entendo quando eu ouço isso de alguém. O que é importante a gente começar a entender, então, nesse vídeo, nessa aula de hoje, né? O não levo jeito para falar inglês é o mesmo que dizer eu não tenho habilidades para falar inglês. Tudo bem, até aí a gente já entendeu. Agora, o porquê que a pessoa considera que ela não tem habilidade para falar inglês? Eu comecei a observar isso, né? Eu gosto sempre de observar muito o comportamento por trás daquilo que eu ouço com muita frequência nesses quase 15 anos ensinando pessoas a falar inglês, principalmente adultos. E eu gosto muito de observar o comportamento por trás daquilo que está sendo dito, né? Por que ele acredita, por que essa pessoa acredita que ela não leva jeito para falar inglês? Por que ela acredita que ela não tem habilidade para falar inglês? O que aconteceu ao longo dessa caminhada, né? Dessa jornada em busca da proficiência no idioma, em busca da fluência? O que ocorreu ali no meio que fez essa pessoa acreditar que ela não tem habilidade, que ela não leva jeito para falar inglês ou para aprender inglês? Alguma coisa aconteceu, não é? Para você chegar a essa conclusão, para a pessoa chegar nessa conclusão, a gente entende que alguma coisa aconteceu nesse percurso, nesse caminho. E eu vou abordar com vocês um pouco do que eu tenho percebido ao longo desses anos. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, é que eu percebo que quando alguém me fala isso, teacher, eu não levo jeito para o inglês, eu não tenho habilidade alguma para falar inglês, eu percebo que um dos principais fatores é relacionado à pronúncia. O que acontece? A pessoa acredita que, por conta dela não ter uma boa pronúncia a princípio, ela não tem habilidade ou ela não leva jeito para falar inglês ou para aprender inglês. Então, a pronúncia, ter uma boa pronúncia é um dos fatores que acabam fazendo com que a pessoa que está em busca da fluência, está em busca da proficiência, está estudando, está aprendendo inglês, acredite. Eu não levo jeito para o inglês, teacher, eu não tenho habilidade para isso. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso. O que acontece? A pessoa acaba acreditando tanto nisso que ela não leva jeito, porque ela não tem uma boa pronúncia a princípio, só que ela não entende, desconhece alguns fatores que eu vou mostrar aqui para você. A pronúncia, ela é composta por fonética, né? A gente tem a fonética do português, assim como a fonética no inglês. E como a gente não... Falando de um outro idioma, no caso aqui o inglês, quando você começa a aprender o inglês, você não conhece ainda como que funciona a fonética desse idioma, não é? Você não conhece ainda todos os sons, todas as combinações em relação aos sons das palavras, das consoantes, das vogais. Consequentemente, é natural, né, que você ainda não tenha uma boa pronúncia, porque você desconhece a fonética, você ainda não conhece como que funcionam os sons de tudo aquilo que você vai falar neste idioma. Uma outra questão que acontece com a pronúncia é a exposição de ouvir, né? Para a gente adquirir uma boa pronúncia, a gente precisa conhecer os sons, ou seja, conhecer a fonética do inglês, como que funciona o som
na língua inglesa. A gente vai ver um exemplo para você entender melhor, tá bom? Eu preciso me expor, eu preciso estar constantemente ouvindo para eu poder ir associando e assimilando sons que eu conheço com aquilo que eu ouço, né? Esses fatores são importantes para que a gente possa desenvolver uma boa pronúncia. Por que eu estou te falando isso? Depois de conhecer os sons, ou seja, conhecer a fonética, estar sempre me expondo a ouvir para assimilar e reconhecer os sons que eu conheço e estou aprendendo. Eu preciso também praticar falando, né? A minha pronúncia só vai melhorando à medida que eu vou praticando, falando cada vez mais. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Que esses 3 fatores são super importantes para eu adquirir uma boa pronúncia. O que eu acho muito engraçado, por exemplo, a pessoa começa a estudar inglês, de repente você ou alguém que você conhece, e vem com esse argumento, né? Me fala frequentemente isso, teacher, eu não levo jeito para inglês, porque, nossa, minha pronúncia é horrível. Eu tenho uma pronúncia horrível, teacher. Mas espera aí, como você sabe que você tem uma pronúncia horrível? Né? Que diagnóstico que você tem que você chegou a essa conclusão? O que te levou a chegar a essa conclusão? Por que você acha que você tem uma pronúncia horrível? Normalmente eu ouço, teacher, porque eu não consigo falar as palavras e isso, aquilo, eu não sei como fica. Mas se você ainda não conhece o som, se você ainda não foi exposto como que funciona a fonética na língua inglesa, naturalmente você não vai saber como pronuncia. Então não é uma questão de que você não leva jeito. Você ainda só não aprendeu como que aqueles sons funcionam. Por exemplo, na fonética no inglês, eu trouxe um exemplo para você entender melhor. Quando a gente vê essas 2 vogais, quando a gente vê essa vogal junta, né? Por exemplo, 2 es, né? Essas 2 vogais aqui, ó, e, juntas, né? Ele representa um som no inglês, tá? Então imagine que você viu uma palavrinha escrita com essa combinação aí, ó, e. Se você não conhece o que isso quer dizer, como fica o som dessa junção, naturalmente é bem provável que você não saiba a pronúncia desse vocabulário que se escreve assim, como por exemplo, encontrar, conhecer. E de repente você vê pela primeira vez, não conhece que esse som, como é que é representado no inglês, é bem provável que você bata o olho e diga, sei lá, Matt, ou não sei, né? Eu estou te dando um exemplo que se você não conhece os sons, a fonética, como que funciona tudo isso, é natural você achar que tem problema com a pronúncia ou acreditar que você não leva jeito porque a sua pronúncia não é boa. Mas não é boa por quê? Porque eu ainda não conheço os sons. Então tá tudo bem, é um processo, né? Então, olha, os 2 es no inglês têm esse som de I, tudo bem? I. Bom, a partir de agora, você conhecendo esse som, I, como é que você diria essa palavrinha? Esse vocabulário, esse verbo? Passou pela sua cabeça dizer meet, meet, porque você tem o som do I, você sabe agora como fica, tá? Então eu costumo dizer para os alunos, ou às vezes até para quem não é meu aluno, fala, olha, eu acredito que você não tem problema algum com pronúncia. Não, mas é porque você não me ouviu falando inglês. Eu costumo repetir, eu tenho certeza que você não tem problema com pronúncia, é só uma questão de conhecer os sons. A partir do momento que você vai conhecendo os sons, você vai percebendo que você vai colocando aquele som adequado naquela palavra e os seus problemas de pronúncia que você achava que tinha são sanados, né? Então, ó, com essa dica, então esse som é I. Ok, como é que você diria? A pessoa já começa a identificar que aqui vai ser meet. E assim, consequentemente, vai acontecendo com vários outros vocabulários, tá? Então, quando você pensar, eu não levo jeito para inglês, eu queria muito falar inglês, acho lindo, mas nossa, eu sou péssima em pronúncia, lembre-se, não é bem assim, eu só não conheço ainda os sons, a fonética, como que funciona, e aí na hora que eu vou falar, eu falo do jeito que eu acho que é, e aí de repente não é aquele jeito, mas é natural, tudo bem? Então não é uma questão de não levo jeito por causa da pronúncia não, é só uma questão de se expor à fonética e ir aprendendo esses sons, tá? Então lembre-se, para a minha pronúncia ela ir melhorando gradativamente, eu preciso desses fatores, eu preciso ir conhecendo os sons, eu preciso estar frequentemente exposto
À medida que eu vou conhecendo os sons, eu vou expondo o meu listening, vou ouvindo, eu começo a assimilar, identificar. Então, hoje você aprendeu que o EE tem esse som de I no inglês. Você viu a palavra, o vocabulário, o verbo meet. De repente, a hora que você estiver assistindo um filme, um seriado, ouvir alguém dizendo esse vocabulário em inglês, ou uma palavra que seja escrita com esses dois E's e tem esse mesmo som, você já vai começar a associar e identificar, poxa, é aquele som, é aquela palavra. E assim, isso tem que acontecer frequentemente. E, consequentemente, a prática. Ir praticando, ir falando. Todo o material que você pegar para estudar, pratique sempre falando. Eu bato bastante nessa tecla se você quer desenvolver a fala. Tudo bem? Então, acreditar que eu não levo jeito. Teacher, não levo jeito para o inglês. Porque a minha pronúncia é ruim. Esquece isso, tá bom? Ah, minha pronúncia é horrível. Forget it. Esquece. Não tem nada de pronúncia horrível. É só uma questão de treinar os sons de maneira adequada e você vai ver que naturalmente o processo da pronúncia vai acontecer. Gente, a criança começa a falar, a princípio, só os pais entendem uma criança de 2 anos, mais ou menos, falando, porque a pronúncia dela ainda está sendo processada, está sendo desenvolvida, ela está conhecendo os sons, está fazendo as junções, gradativamente, cada vez mais, conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, mais pessoas começam a entender o que está sendo dito por essa criança, e assim acontece também com o processo, quando a gente começa a aprender um novo idioma, aqui no caso, falar inglês. Tudo bem? Então, ó, eu não levo jeito porque minha pronúncia é horrível. Esquece, esse argumento não é verdade. É só uma questão de você se expor aos sons, aprender como é que são esses sons e você vai perceber que você não tem problema algum de pronúncia, tudo bem? Guys, segundo ponto que eu ouço muito, não levo jeito, teacher, não levo jeito para inglês, porque eu já tentei, ó, várias vezes e não entra na minha cabeça. Guys, pay attention, presta atenção, tá? Eu sei que você já tentou várias vezes. Eu costumo dizer que eu sei porque eu convivo com isso o tempo todo. Olha, quem já veio falar comigo no direct, ou já me chamou no WhatsApp, ou me mandou e-mail, sabe o que eu vou te dizer. A primeira pergunta que eu faço quando alguém vem perguntar para mim sobre aula, enfim, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a sua experiência com o inglês? Quem já falou comigo sabe que essa é a primeira pergunta que eu faço. Olha, eu acho que de 10 pessoas que eu pergunto, 8 me respondem: eu já estudei inglês, eu já fiz isso, já estudei tantas vezes, 2, 3, 4, enfim, mas, e aí vem o mas, teacher, eu não falo por causa disso, disso, disso. Então, assim, eu ouço isso, eu convivo com isso o tempo todo. Como eu trabalho muito com adultos, eu ouço isso o tempo todo. Ai, teacher, já tentei várias vezes. Eu tô achando que eu não levo jeito mesmo. Então, vamos entender o que acontece nesse já tentei várias vezes. Ó, eu não sei se você sabe, eu já falei sobre isso em algumas aulas. Quando a gente aprende algo, não só em inglês agora, tá bom? Todo mundo, né, nós temos os nossos sistemas representacionais, que eu coloquei aqui para vocês, que é o sinestésico, auditivo, visual e auditivo digital. O que é isso? O que isso tem a ver com o inglês? Ó, só para você entender. O que é um sistema representacional? Cada pessoa escolhe um sistema representacional, ou seja, visual, auditivo, digital, sinestésico ou auditivo. Ela escolhe, ela tem o seu sistema representacional preferido para processar todas as informações que estão acontecendo ao redor dela, principalmente aprendizado. Então, se eu estou disposta a aprender algo, eu vou usar algum sistema representacional para absorver essas informações. Eu posso usar o sinestésico, se eu sou mais sinestésico, eu posso usar o visual, se eu sou mais visual, eu posso usar o auditivo, e assim consequentemente. Isso acontece com todo mundo. Se você de repente, nossa, mas eu nem sabia disso, mas eu não sei se eu sou visual, se eu sou... Calma, depois você pode até procurar um pouco dessa informação na internet, tem alguns testes rápidos, claro, né? Só para você ter uma ideia qual que é a sua preferência. Por que isso tem importância, gente? O que isso quer dizer? Vou dar uma pincelada bem rápida o que é cada sistema, tá bom?
O visual, por exemplo, ele é o tipo de pessoa que ele gosta, né, de ter explicações por escrito, né? Ele gosta de ter explicações por gráfico, sendo representada essa explicação, essa aula, por gráfico, imagem. Então, o visual gosta de visualizar as informações que estão ao seu redor, o aprendizado que está sendo compartilhado com ele. Então, se ele está aprendendo inglês, ele gosta de aprender assim. Ele gosta de ver a informação como a imagem, como escrito, além daquilo que ele já está ouvindo. Esse é o visual, tá? O auditivo, por exemplo, ele gosta de uma explicação bem elaborada na sua oratória, bem explicada, bem feita. Uma boa história também envolve, né, aquele que prefere aprender e absorver as informações externas de um modo auditivo. Assim, o sinestésico, por exemplo, o sinestésico é aquele que sente, que gosta de sentir as coisas, de vivenciar sentindo, né? Então, ele presta atenção, por exemplo, no ambiente que ele está, né? Ele presta atenção até no tom de voz, coloquei aqui para vocês, né? Se tem algum uso de sentimentos nas palavras daquele que está ensinando, então o sinestésico ele fica mais atento a isso e ele gosta de receber informações com essas características sendo evidenciadas, tá? O auditivo digital, ele precisa de muita informação, ele já tem um perfil mais questionador. Eu sou auditivo digital e eu sou visual, né? Então eu gosto das informações ao meu redor, seja aprendizado ou não, eu uso os meus sistemas mais visual e o auditivo digital, né? Meu marido fala muito para mim, quando a gente sai para algum lugar novo, por exemplo, eu gravo muito bem por onde eu vou, por onde eu volto. Sabe quando você vai num shopping que você nunca foi, por exemplo, muito grande? E aí eu vou gravando as lojas, o percurso, e aí para retornar, sempre sou eu que falo, não, é por aqui, é por ali, porque eu sou visual, né? Então isso me facilita nesse aspecto. Então cada um tem o seu sistema representacional, tanto para receber informações, aprendizado, tá? Por que eu estou te falando isso? O que eu percebi nesses quase 15 anos, guys? Quando eu ouço, já tentei várias vezes, teacher, mas eu não levo jeito porque eu não tive resultado. Quando eu ouço isso, eu sempre acabo percebendo o seguinte: o seu sistema representacional foi respeitado? Por exemplo, eu te falei que eu sou visual e auditivo digital. Então, se eu sou visual, se eu for tentar aprender algo de uma forma só sinestésica, não vai funcionar para mim muito bem. Porque eu não sou sinestésica. O sinestésico, lembra que eu falei que gosta de sentir as coisas e tudo mais? Para você ter uma noção, eu sou tão pouco sinestésica que eu não gosto nem de andar descalço em casa. Aí, para me equilibrar um pouco, porque você pode estimular todos esses sistemas, né? Quando você tem consciência disso. Então, às vezes eu me forço, eu fico um pouco descalça, eu falo, não, eu preciso, né, melhorar um pouquinho esse meu sistema representacional sinestésico para me ajudar também com outras questões, porque eu não gosto, eu prefiro não estar descalça, mas eu faço para trabalhar como estímulo. Então, se eu, que não sou nada sinestésica, for aprender um novo idioma e o curso todo, ou as aulas, ou enfim, a fonte que eu estou buscando é só sinestésica, são só experiências que eu vou sentir, vivenciar, para mim isso pode não funcionar muito bem, porque a maneira que eu prefiro receber informação e aprender não é através deste canal, desse sistema. Então, muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto de já tentei várias vezes, não tive resultado, eu sempre fico observando qual é o sistema representacional daquele aluno ou daquela pessoa que está tentando aprender inglês e se a forma que ela aprendeu respeitou isso. Então, depois que eu pergunto qual é a sua experiência com o idioma, a pessoa me conta um pouquinho, eu logo pergunto, ah, tá, e a sua última experiência, ou a sua experiência que você teve mais tempo aprendendo o idioma, como é que foi? E aí a pessoa me conta um pouco, ah, as aulas eram desse jeito, era daquele, papapá. E aí eu logo percebo se aquele sistema ajudou, contribuiu, ou pelo contrário, não ajudou muito. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, tá? Porque quando você tem o seu sistema representacional respeitado, né, a maneira que você aprendeu, ela pode ser adequada ou não para você.
E a gente às vezes coloca um peso gigante assim, né, nos ombros. Ah, mas eu já tentei várias vezes, teacher, eu não levo jeito, porque não entra na minha cabeça. Calma, tem todos esses fatores que precisam ser observados, né? A maneira que você aprendeu, será que foi adequada para você? Qual é o seu sistema representacional? Como que você gosta de aprender? Quais os canais que você usa mais? Né? Você é um auditivo, você é um visual, você precisa visualizar, você precisa experimentar, vivenciar. E como é que você aprendeu? Como que foi isso? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque daí você começa a entender que falar inglês não se trata de ter habilidade. Não se trata de ter habilidade. Porque senão seria muito injusto, né? Uns nascem com habilidade, outros não, e aí aqueles que nascem com habilidade falam inglês. Os que não nascem, pronto, gente, não tem jeito, não vai falar inglês mesmo. Não, de jeito algum. Né? A habilidade ela pode ser desenvolvida, ela pode ser construída. Então, bom, primeira dica que eu quero passar para você, então, para você começar a entender melhor isso. Se você está pensando, nossa, teacher, eu não sei se eu sou visual, se eu sou sinestésico, o que que eu sou? Procura no Google, joga lá no Google, sistemas representacionais. Você pode fazer alguns testes disponíveis na internet. Claro, gente, que é algo um pouco mais superficial. Você pode se aprofundar depois nisso para, né, querer saber um pouco mais, mesmo como que você prefere. E aí fazer essa reflexão. Bom, as formas que eu aprendi, né, todas as maneiras as quais eu tentei, como é que foi? Será que contribuiu para o meu aprendizado ou não? Esse jeito aqui então não foi o adequado, porque eu sou mais sinestésico, porque eu sou mais visual. Então, ó, começa primeiro esse autoconhecimento. Tenta primeiro identificar qual é a sua preferência para tudo aquilo que acontece ao seu redor, para o seu processo de aprendizagem. E aí você vai começar a ter essa percepção se o que você fez foi adequado, a maneira que a informação chegou até você foi adequada ou não. Por que que é importante eu saber isso, teacher? Ele vai estar pensando, mas por que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo, guys. Muda completamente, porque daí você se respeita, a maneira como você prefere aprender, você aceita o resultado que você teve até agora, no sentido de que, poxa, então não é porque eu não levo jeito, é porque esse jeito para mim não funciona. Então quer dizer que tem um jeito que pode funcionar? Com certeza tem. Eu tenho 100% de certeza que tem sim um jeito que pode funcionar para você de forma mais eficaz. O que que eu aconselho nesse caso? Por isso que sempre o educador, o professor, o que é importante para ele quando ele está ensinando várias pessoas? Ele fazer uso de todos os sistemas representacionais. Eu não posso dar uma aula só para sinestésico ou só para visual, mas eu posso dar uma aula abrangendo todos os sistemas. Então, se eu estou fazendo um material por slide, eu preciso ter a parte escrita para o visual, a imagem para o visual, mas eu preciso também ter a parte, eu preciso falar para o auditivo também, opa, essa informação eu prestei mais atenção ouvindo do que vendo. Nossa, nem vi o que estava escrito aí no slide, enquanto que o visual vai saber até a vírgula. Então, a aula precisa ser preparada para atingir, né, todos os sistemas representacionais. Aquele que é visual, aquele que não tem como a gente filtrar em um sistema só. Então, por isso que, para quem está ensinando inglês, é importante eu abranger todas essas, né, todos esses sistemas, para eu poder atingir todos os meus alunos, todos os perfis e todos eles terem uma forma mais eficaz de aprendizado. Então, é importante você entender que falar inglês não se trata de ter habilidade. A habilidade pode ser desenvolvida, construída na minha caminhada, na minha jornada rumo à fluência. Senão, uns nascem com habilidades, outros não, e aí, né? Então, não, a gente vai desenvolver essa habilidade. Então, falar inglês não tem nada a ver com habilidade, e sim se trata de técnicas e estímulos adequados, que foi o que eu falei para você. Estímulos e técnicas adequadas para quem é visual, né? Técnicas e estímulos adequados para quem é auditivo, técnicas e estímulos adequados para quem é auditivo digital e assim por diante. E aí você começa a perceber então que aquele mito,
que você acreditava, eu não levo jeito para inglês, inglês não é para mim mesmo. É mentira, isso não é verdade. A única questão é, respeitou o seu sistema representacional? Como que você aprendeu? É a forma que você prefere para aprender? Em relação à pronúncia, lembra que eu falei? Você já foi exposto aos sons? Como que funciona aqui? Como que funciona ali? Não, teacher, nem sei como que é isso. Então, como é que você pode concluir que você tem uma pronúncia horrível se você nunca aprendeu como é de fato os sons, né? Se você nunca se expôs o suficiente, se você nunca praticou o suficiente. Então, ó, pensa bem antes de falar. Eu não levo jeito para inglês, inglês não é para mim, porque eu tenho certeza absoluta que o inglês é para você também. É só uma questão de alguns reajustes aí nesse percurso e você vai perceber que você pode sim desenvolver no idioma também. Inclusive falar o idioma, que é sempre o desafio mais, que o pessoal mais comenta, teacher, mas falar inglês, eu até leio, eu até traduzo, mas na hora de falar, teacher, então, ó, respeite o seu sistema. Comece descobrindo qual é o sistema representacional que você prefere. Você vai perceber que isso vai te ajudar bastante a começar a escolher os novos materiais, os novos conteúdos e a maneira como você quer aprender. Isso vai te trazer ótimos resultados. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu posso te ajudar, tudo bem? Guys, thank you, bye bye, see you!